Heradunda, parará, para. Tudo que envolve meu caminho é sinal de esperança. Mesmo quando caio, me permito reerguer o coração. Pois então, como uma criança aprendendo a lição, correndo os mesmos riscos, não teme o crescer. Faz seu novo dia e deixa acontecer. Sua alegria é viver. Tudo que envolve minha vida é procura de harmonia. Mesmo quando surge a tristeza, não me deixo abater. Sendo assim, quero entrar na dança e nada temer. Fazer meu novo dia e ver acontecer toda a alegria de viver. Hey. Tudo que envolve meu caminho é sinal de esperança. Mesmo quando surge a tristeza, não me deixo abater. Pois então, como uma criança aprendendo a lição, correndo os mesmos riscos, não teme o crescer. Faz seu novo dia e deixa acontecer. Sua alegria é viver assim. Quero ser criança, sem medo de mim. Quero entrar na dança e nada temer. Fazer meu novo dia e ver acontecer toda a alegria de viver em paz, em paz. Olá, boa noite a todos que tá nos assistindo, né, nessa noite de hoje, nessa sexta-feira. Com muita alegria mesmo, estar aqui de novo, mesmo à distância, mas sendo recebida por essa casa espírita maravilhosa, que eu tenho um carinho muito grande, que é o Instituto Espírita Caminheiros de Jesus. Mais uma vez, muito agradecida pela oportunidade de estar aqui compartilhando algumas reflexões, né, que a gente tem a respeito dessa doutrina, né, que nos ajuda tanto, que nos consola. E, novamente, muito grata por essa oportunidade. Então, que agora, né, juntos, nós possamos estar rompendo essa barreira da distância, né, do online, mas que a gente possa, nesse exato momento em que a gente começar a assistir esse estudo, essa palestra de hoje, a gente possa, assim, estar começando a pensar em coisas boas. Para quem já esteve na casa, fique pensando em como era de estar naquele espaço, ou se você está conhecendo a casa, ainda não conheceu, mas tem aquele lugar muito especial em que você se sente conectado com Deus, você possa estar nesse momento mentalizando e a gente possa aqui juntos, nesse espaço, eu na minha casa, você na sua casa, ou
ou aonde você estiver, a gente possa estar entrando em comunhão com os nossos pensamentos, né? Porque se tem uma coisa que a gente aprende com a doutrina espírita é que a gente pode estar ligado pelo pensamento. Isso pode ser positivo e negativo em alguns momentos, né? Mas que bom que a gente tem essa possibilidade de estar conectado, né? Os espíritos aí revelam pra gente. E nessa noite de hoje, trouxemos assim um tema muito especial, que é sobre isso, né? Sobre esse momento que a gente acabou de falar, de conexão. Que isso tá assim, eu não vou nem colocar o nome de prece, né? Não vou nem colocar prece, porque quando a gente pensa em prece, a gente só pensa naquele momento de recolhimento. Mas é também, né? Principalmente a prece, mas no momento assim de conexão em geral com o divino, tá? Então, nosso tema é sobre forma e essência, tá? Esse é o tema e eu vou explicar o motivo, né? E por que esse tema tem esse nome. Mas primeiro, eu gostaria assim muito de falar para quem que eu tô falando, né? Para quem que eu tô falando? Eu tô falando com você. Você que está me assistindo. Não estou falando do seu vizinho, não estou falando da sua esposa, não estou falando do seu marido, não estou falando do seu amigo, do seu colega, daquela pessoa do trabalho. Não estou falando para essas pessoas. Eu estou falando para quem está me assistindo. Se caso, porventura, aquelas pessoas do seu trabalho, do seu lar, os seus amigos também assistir essa palestra, aí eu vou também estar falando com eles, mas sempre eu estou falando com você que está me assistindo. Por que eu estou querendo ressaltar isso? E até parece meio óbvio, né? Claro, essa menina aí que vocês chamaram, fazer minha apresentação, né? Meu nome é Milena Mota. E essa menina aí, Milena, ela é meio doida. Eu sei que ela tá falando comigo. É eu que tô assistindo ela. Mas por que eu tô falando isso? Existe um movimento nosso muito natural, né? Faz parte, eu faço, você faz, todo mundo faz, de que quando a gente escuta alguma mensagem, geralmente a gente pensa de, poxa, era fulano que devia estar escutando isso. Era tal lugar que devia entender esse processo. Mas tal lugar, tal pessoa, tal fulano vai lidar com ele mesmo. A gente tem que ver o que nos cabe, né? Cada um faz a parte que te cabe e cada um caminha como pode, né? Então achei muito importante a gente falar isso nesse momento da nossa introdução, para a gente se conectar juntos e principalmente se conectar com a gente, que não é uma coisa fácil, não é um movimento fácil, é um movimento que exige muito de nós, exige que a gente veja quem nós somos e muitas vezes a gente encontra coisas que a gente não gostaria de encontrar. Então, falar conosco, né, falar gente pra gente, né, no espelho, é outro caminho, né, é um caminho diferente. É mais difícil do que falar do outro, tá? Então, é só isso, assim, que eu queria muito falar nesse momento, para que a gente possa estar, cada um no seu lar, trazendo o sentimento mais sincero daquilo que pode se doar. E também, antes de a gente falar do nosso tema, eu queria que a gente lembrasse da nossa humanidade, né? O que é a nossa humanidade? Ser humano significa que nós somos cheios de erros, também com muitos acertos, com conquistas, com atitudes equivocadas, com atitudes nobres. Então, ser humano, né, a nossa humanidade é esse caminho, né, do errado com o certo, das nossas escolhas, que às vezes são tão coerentes e às vezes tão incoerentes, tão confusas, tão certas, bagunçadas. Isso é ser humano, né? E a gente, na doutrina espírita, a gente está caminhando, né? Está caminhando para que a gente possa alcançar
um momento em que a gente vai conseguir escolher, né, corretamente, a gente vai conseguir ter bons pensamentos o tempo todo, a gente vai conseguir ter boas atitudes o tempo todo, que vai ser um momento que a gente vai chegar num momento de estado mais angelical, né, que é o termo que a gente tem aí para distinguir de nós humanos que somos agora, né? Mas a gente sabe que a estrada, né, através das reencarnações, vai levar a gente a ser como Jesus, que é a nossa meta. Mas, por enquanto, nós somos humanos. E por que eu tô querendo falar isso, né? Que ser humano, às vezes, a gente falha, a gente entra num estado de culpa, a gente se decepciona, e isso muitas vezes atrapalha, inclusive, a nossa relação com Deus. A nossa essência, né, fica meio danificada quando a gente não aceita a nossa humanidade. Então, nesse momento, né, que a gente vai falar de forma e de fundo, de conexão com o divino, é importante a gente entender que Deus sabe que nós somos humanos. Deus reconhece, entende, compreende que todos nós somos falhos. E que todos nós temos capacidade para romper com essas atitudes e nós vamos conseguir. Mas o que a gente não conseguiu, a gente vai tentar quantas vezes forem precisas. Então, às vezes, nosso desespero tanto de ser anjo atrapalha o nosso processo humano. E às vezes entrar nessa decepção do humano atrapalha a nossa conexão com Deus. E aí fica numa conexão muito superficial, fica muito pela forma e falta a essência, falta o verdadeiro sentimento, né? Falta o contato real com o que nós pensamos, ou seja, com o que nós sentimos, com os nossos desejos, com as nossas questões que a gente quer tanto colocar para fora, mas pela vergonha acaba que a gente se reprime. E aí, agora que nós, né, juntos, porque é um mantra que eu faço comigo todos os dias, que eu sou humana, e tentar estabelecer uma conexão sincera com Deus. Não significa que eu que estou falando isso tenho essa possibilidade, eu tenho essa atitude, melhor, né? Eu tenho essa atitude, eu tenho essa vivência. Não, muitas vezes eu também entro no estado em que eu tenho sim as minhas limitações e as minhas dificuldades para conversar com a espiritualidade, para falar com Deus, para falar com Jesus. Agora que a gente já entendeu a nossa relação humana, né, que nós somos humanos, que nós estamos caminhando, né, rumo a esse estado em que nós seremos perfeitos, né, onde só o amor vai prevalecer no nosso coração, que a gente já sabe que a gente tem esse percurso, eu queria muito trazer o nosso trecho base da nossa noite de hoje. Por quê? Esse tema, forma e essência, ele vai ser retirado do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? No capítulo 28, no item 1, que é lá na parte das coletâneas de preces espíritas. Que Kardec vai explicar, né, por que ele colocou, né, essa coletânea de prece dos espíritos, né? Por que tem aquilo dali? Que naquilo dali não é para ser seguido de forma que a gente só pode fazer, vou fazer uma prece para uma aflição. Então, eu só posso usar aquelas palavras que está no Evangelho do Espiritismo. Não, ele não vai dizer que não é nada disso. Mas aquilo dali é só para a gente ter uma noção de como a gente se organizar para falar com Deus, né? O intuito do capítulo criado é esse. E aí, bem no item 1, que tem um trecho assim, pequeno, mas tão interessante, tão profundo, que eu falei assim, meu Deus, vai ser esse aqui que a gente vai conversar juntos. Que ele fala assim, vem comigo. A forma não é nada. A forma não é nada. O pensamento é tudo. Agora, olha essa parte aqui. Orai, cada um segundo as vossas convicções e o modo que mais vos toca. Um bom pensamento vale mais do que numerosas palavras estranhas ao coração.
Olha que trecho poderoso. A forma não é nada. O pensamento é tudo. Orai cada um segundo as vossas convicções e o modo que mais vos toca. Então, olha essa palavra aqui, toca. Orai cada um segundo as vossas convicções e o modo que mais vos toca. Tocar, sensibilizar nossas convicções. O que essa palavra, principalmente a palavra tocar, né? O segundo que nos toca. Gente, o que nos toca? O que nos toca que faz a gente ter um link, assim, né? Que faz a gente ter uma ajuda para que a gente consiga se comunicar com Deus. Já pararam para pensar nisso? Quando a gente escuta essas palavras, que imagem vem na nossa mente? Hoje, né, como essa palestra aqui é gravada, não sei como é que vai estar o tempo na sexta-feira, nesse momento aqui que a gente está conversando junto. Mas hoje tá um dia, assim, bem chuvoso, sabe? Então, ao preparar, né, ao ambientar aqui a minha casa, eu falei assim, nossa, que bom que o tempo, assim, né, que bom pra mim que o tempo tá tão gostosinho assim, porque a chuva, é lógico que quando tá aquele processo de chuva em excesso, né, que a gente vê aí tantos desastres, tantas situações assim que a gente não queria que isso acontecesse com os nossos irmãos, né, acabam passando, isso é muito complicado, mas a chuva, né, aquele barulhinho de chuva fraquinha, nessa forma assim bem equilibrada, me toca. Aí eu falei assim, poxa, que bom, né? No dia da gravação da palestra, eu tô tendo essa oportunidade desse contato com a natureza, que é uma coisa que me toca, uma coisa que me deixa sensível. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, dá pra ver, né? A pessoa que ela fala assim muito acelerada, a gente vê que ela tem ali um negócio ansioso, né? Então, esse processo da natureza, de chuva, né? Tudo que envolve água, assim, quando eu tô na cachoeira, por exemplo, só de eu ficar, se eu ir numa cachoeira e ficar olhando, entrar, mergulhar, sentir aquela água ali passando pela minha mão, molhar a cabeça devagar, todo esse processo me deixa sensibilizada, me deixa tocada. E de alguma forma, nesse caso, comigo, Milena, aquilo dali me ajuda a entrar em contato com o divino, porque me acalma, é um momento que me desacelera. Então, nessas palavras, né, quando eu estava lendo, né, esse trecho, eu falei, nossa, é a forma que nos toca, né? Orai cada um segundo as vossas convicções. Então, o que acontece? Às vezes, a gente acaba achando que o espiritismo proíbe a forma. E o espiritismo, ele não tá aí para proibir nada, gente. Proibir é coisa de gente, é coisa de dogma, entendeu? Verdade absoluta, é negócio que pode ser refutável, não tem isso. No espiritismo é pra gente ser feliz, pra gente ser livre, né? Ele não tá aí para proibir a gente de nada. Não tem proibição, não tem algo ditando o que é certo ou errado. Tem a nossa consciência que a gente vai aprendendo ao caminhar da vida a escutar ela de acordo com a forma que mais nos toca, né? Quanto mais sensível, quanto mais aberto, a gente consegue, de alguma forma, escutar essa vozinha da consciência. Então, assim, o que o espiritismo ele pode dizer sobre essa forma? Que ela não é obrigatória, que ela não é única, que a gente pode, que cada um tem o pleno exercício de orar e de se conectar com a espiritualidade da forma que mais se sente, que mais se sensibiliza, que mais se toca, que mais consegue se sensibilizar, que mais consegue se sentir aberto. Então, o que ele vai dizer pra gente é que a gente não pode, por exemplo, obrigar o outro que eles têm que seguir assim para falar com Deus. Então, olha só existe uma forma de falar com Deus. E aí eu sei que nesse momento, a gente pensa, vou nem citar, a gente pensa na religião A ou B. Mas eu vou voltar à introdução. Eu não estou falando aqui da religião A ou B.
Eu não tô falando para ciclano, para fulano, não tô falando para essas pessoas, pro vizinho, pro marido, pro amigo, eu tô falando para quem está me assistindo. Então, a gente entender que a forma vai ser esse auxílio para a gente se conectar, para conectar com o nosso pensamento. E aí, quando os espíritos falam assim, ela não é nada, por que ela não é nada? Olha só, o que é o pensamento, né? Quando a gente fala pensamento é só essas palavras que estão na nossa mente? Será que é isso? Não, pensamento é uma coisa muito, muito maior. Pensamento está ligado com o nosso sentimento, com os nossos desejos. Tanto que na Revista Espírita, né, de dezembro de 68, Allan Kardec fala que o pensamento é atributo característico do ser espiritual. É ele que distingue o espírito da matéria. Sem o pensamento, o espírito não seria espírito. A vontade não é atributo especial do espírito. É o pensamento chegado a um certo grau de energia, é o pensamento tornado força motriz. Então aqui ele vai falar também sobre questões da vontade, que também é tema aí para outra palestra, né? Porque é um tema muito grande. Mas o que a gente pode entender é que o pensamento é muito maior do que essa ideia que a gente tem dessas palavras aí que estão na nossa mente, né? O pensamento, tanto que quando a gente vai estudar lá o livro dos médiuns, que fala que os espíritos conhecem pensamento muitas vezes mais do que a gente. Como é que eles conhecem o negócio mais do que a gente, se a gente está pensando? Porque não é essas palavrinhas que estão na nossa cabeça. É, às vezes, muita coisa profunda que a gente não faz ideia do que a gente tem. Então, o pensamento é algo muito, 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 muito complexo. Por isso que a forma não é nada. Por isso que se a gente for parar pela essa ideia do pensamento, do que é o pensamento, a forma, ela é só um detalhe. Mas ela é alguma coisa, né? Ela não vai ser o ponto de partida, né? Mas ela vai ser esse instrumento para a gente, às vezes, se conectar com esse pensamento que está lá no fundo. Então, aquele momento, essa imagem que você lembrou de Deus, que você lembrou da espiritualidade, essa forma que vem na sua cabeça, ou às vezes aquela música que às vezes nem espírita é uma música assim de um cantor, e aí aquela música me faz pensar sobre a vida, sobre Deus, e aquela música daquela forma, ela me dá um gatilho para pensar em coisas boas, para me conectar com a espiritualidade. Então o espiritismo, ele não condena a forma. Ele não condena nada, ele só vai dizer pra gente que essas formas, né, elas só vão ter essa força por causa do pensamento. E o que acontece? Vamos focar no que nós fazemos, né? Nos nossos momentos, assim... Eu vou usar ritual, mas não é exatamente essa palavra, tá? Porque a gente fala que dentro da doutrina espírita ela não tem ritos. Mas a gente tem ali certos procedimentos que nos ajudam a estabelecer uma conexão com Deus. Como eu falei, nós somos humanos, né? Madre Teresa, quando você vai lá se comunicar com Deus, ela já tem ali uma relação mais direta. Jesus, por exemplo, Jesus não pega no seu próprio evangelho, né? A gente pega no evangelho segundo o Espiritismo para tentar se conectar com a espiritualidade. Jesus não pega o seu próprio evangelho para tentar se conectar, né? Ele já tem ali esses atributos do bem que a gente nem faz ideia como é que é. A gente precisa desses símbolos para ajudar a gente a se conectar. Então, às vezes, através das nossas orientações, geralmente da casa espírita, a gente fazer o culto do lar, até mesmo na hora de fazer uma prece no estudo, ou preparar um estudo, ou preparar uma palestra, ou se preparar para assistir, né, e participar, um seminário,
um chá cultural em que a gente precisa ali se conectar, é nesses momentos que muitas das vezes a gente acaba fazendo um pouco no automático. Por que a gente lê o evangelho antes? A gente lê o evangelho antes de fazer uma prece para que a gente possa fazer esse processo de meditação, de se conectar. Não lê porque tem que ler, não lê porque é obrigatório. Mas aquilo dali é uma forma, né, um auxílio para a gente conseguir elevar o nosso pensamento. Aí eu pergunto, né, que a gente está falando de forma e essência. Será que nesses momentos eu não estou uma máquina? Será que nesses momentos tá me faltando o verdadeiro contato com o meu ser? E aí, muitas vezes, como eu falei no início, pra gente não ficar pensando em fulano, né? No outro, que o outro assim, que o outro assado. Às vezes, a gente olha assim, poxa, fulano tem tanta facilidade. Ele pega o evangelho e faz uma prece bonita. Mas, às vezes, você precisa entender qual é o seu caminho para se conectar. Qual é a forma que você pode utilizar para se conectar verdadeiramente, para não fazer um processo maquinal. Entender que não existe regra para isso. Entender que a nossa forma de conexão é uma forma única, cada um tem a sua. Né? As religiões, né? Os espaços religiosos, eles vão ajudar para que a gente assim, tenha ali um norte. Mas cada um tem o seu caminho individual para isso. Então, tem uma parte também desse mesmo capítulo que vai falar o seguinte: os espíritos, nesse mesmo capítulo da coletânea de prece, os espíritos jamais prescreveram qualquer fórmula absoluta de preces. Quando dão algumas, é para apenas fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Fazem-no também com o fim de auxiliar os que sentem embaraço para externar suas ideias, pois alguns há que não acreditam ter orado realmente, desde que não formulassem seus pensamentos. Então, esse trecho aqui está querendo dizer? Que os espíritos, eles não dão nenhum tipo de fórmula absoluta, mas eles dão esses instrumentos, né? Então, a gente pode pegar o evangelho, a gente pode pegar essas preces da coletânea de preces, a gente pode pegar um livro, existe músicas, o contato com a arte, não necessariamente espírita. Pode ser e pode não ser. Mas palavras, imagens, sons que podem fazer com que a gente se sinta sensibilizado e que nos toque e que a gente possa se conectar com Deus. Por que eu tô... Gente, assim, eu acho que, em teoria, pela razão, esse tema é muito óbvio, né? É muito óbvio. Essa ideia, né, para quem já é espírita, de forma e essência, é uma coisa que já tá até meio organizada. Mas eu tô aqui tentando, né, que a gente juntos possa ir para um caminho mais fundo do que o da razão. Para que a gente entenda que quando se trata de espiritualidade, quando se trata de conexão de pensamento, é algo que é muito profundo, é algo que é complexo, é algo que demanda da gente entrega. E entregar é algo que, às vezes, a gente se prender em certas fórmulas, a gente se atrapalha. Ou melhor, também não querer experimentar certas fórmulas, a gente também perde oportunidades de conexão.
Então, por exemplo, o nosso, sei lá, ocorreu aqui esse exemplo. A gente geralmente, vamos supor que a gente faz o culto do lar na mesa, em volta da mesa. Ai, hoje vamos fazer na varanda? Hoje vamos fazer olhando a natureza? Vamos fazer assim num local, assim, na parte da nossa casa mais aberta? Olha, eu vou fazer o seguinte, hoje o nosso culto do lar, ele vai começar com uma música. Vou botar uma música aqui. Vou botar certos sons. Eu vou escutar a mantra tal. A gente está aberto às experiências e entender que, por exemplo, às vezes eu vou iniciar o meu culto do lar com uma música, aí eu vou perceber que aquilo dali não me tocou, não. Aquilo dali não me fez me conectar muito bem, não. Assim, aquilo não me tocou. Então, agora eu vou fazer outras experiências para que a gente possa fazer sempre esse processo de renovação. Porque, gente, olha só, mexer com a nossa essência, o espiritismo, ele é esse processo filosófico nessa religião, que é religião, filosofia e ciência. A religião é consequência desse processo filosófico, mexe muito com a gente. Mexe muito com quem nós somos. Às vezes, no caminho da reforma íntima, do autoconhecimento, a gente não é um processo tão gostoso assim. E aí é muito natural que a gente acabe botando a nossa conexão, o nosso trabalho na casa espírita, os nossos momentos no nosso lar, no nosso trabalho, que a gente tira para se conectar com Deus de uma forma muito maquinal. É por isso que é sempre bom a gente sempre voltar a se questionar de o que me toca. E parar dessa ideia, às vezes equivocada, de que o outro faz assim assado. E a gente sempre voltar pra gente, pra nós. E entender o que me faz, o que me faz se sensibilizar. Até que ponto, será que eu assim, sempre eu falo essas palavras sempre? E assim, eu não tô sendo sincera com Deus? Será que eu tô sendo eu mesma? No momento de prece, no trabalho. Então, assim, é uma coisa pra gente se pensar, pra gente pensar. A gente pode comparar como um relacionamento mesmo, relacionamento a dois. Quando no casamento, por exemplo, a gente não sai mais, não faz aquela janta gostosa, né? Não se preocupa mais, não se preocupa de fazer uma viagem, de fazer tal passeio, de dar um beijinho na testa, de fazer uma demonstração de carinho, de falar que ama. Aquela relação, ela vai caindo. E é um exemplo assim muito material, né, no nosso dia a dia, mas que também não é muito diferente com o relacionamento com Deus. É sempre bom a gente buscar renovar esse relacionamento. Porque Deus, o Pai, ele tá sempre com a gente. O amor dele não muda. Mas se a gente não tomar cuidado, a gente falando dele, a gente falando de doutrina espírita, falando dele, falando das suas leis, ainda assim tá muito pela forma. Às vezes falta essência.
Às vezes falta a verdadeira entrega da nossa parte. Então, a gente precisa estar sempre fazendo esse processo, buscando entender o que mais nos toca. E assim, para quem está escutando, já passou aí uns 32 minutos, eu sei que fica repetitivo. E se a gente não tá aberto, fica até meio chato. Dessa repetição de palavras que mais nos toca, forme pensamento, forme essência. Pelo campo da razão, a gente já entendeu. Muitos de nós já entendemos. Mas falta ainda o caminho da experimentação. Por exemplo, às vezes a gente olha, tem um palestrante, uma pessoa assim que a gente admira muito, e sempre começa a sua prece, a sua palestra, falando de tal forma. E às vezes a gente tem um outro jeito, um outro processo, mas a gente vai lá e tenta fazer igual. Não tem aquele ditado da grama do vizinho tá sempre mais verde, né? É sempre mais verde? E esquece de cuidar do nosso jardim. E esquece de entender qual é o nosso caminho. De entender essa relação com a gente. Então, assim, o que a gente pode dizer nessa noite, né? Entender que na nossa comunicação com Deus, a gente precisa botar mais a nossa humanidade para fora. Entrar em contato mais com a nossa essência. E desconstruir os obstáculos que a gente coloca na nossa relação com Deus. Olha, o culto do lar é para fazer assim, ó. A gente vai pegar aqui o livrinho, a gente vai abrir o evangelho, a gente vai ler, você fala o que você pensa, eu falo o que eu penso e tá bom, vamos fechar e acabou. É a forma que ensinou pra gente, vamos fazer assim. Aí, às vezes, não se permite, por exemplo, fazer um exercício não vamos falar nada não, vamos só se olhar. Hoje a gente vai se olhar, a gente vai ler o evangelho e a gente vai se olhar. Vamos se olhar um para o outro. Só vai ficar se olhando. Para reparar nos detalhes daqueles que estão na nossa casa. Nos detalhes mesmo, no cabelo, na sobrancelha, na bochecha, no nariz, na orelha, no pescoço. E entendendo olha só. Olha a criatura que está comigo aqui. Nunca reparei que ela tinha um olho assim tão... Ou melhor, tinha esquecido que ela tinha esse olhar tão bonito. Tinha esquecido que ela tinha essa pintinha, essa covinha. Por quê? Porque às vezes está preso. Está preso na inovação. Está preso e não quer inovar. Não quer experimentar. Para explorar os nossos pensamentos. E assim, quando a gente sai dessa castinha e vai para o campo da essência, a gente vê como a nossa relação com Deus melhora. É lógico que quando a gente se conhece, fica tudo muito confuso.
Por isso que a nossa tendência é dar a maquinada mesmo no processo. Não tem aquela... Ó, por exemplo, o Marlon Reikdal, que é um palestrante... Agora me pegou, se é o Marlon que fala isso ou se é eu conversando com um amigo meu que assiste o Marlon. Tem isso também. Se não foi o Marlon que falou isso, eu peço até desculpa para aqui para ele. Não sei se ele... Eu acho que ele não vai ver essa palestra, né? Então, mas mesmo assim eu peço desculpa. Aí agora não sei se é um exemplo que partiu dessa conversa com um amigo meu que a gente vê sempre junto. Mas enfim, né? Por exemplo, é a pessoa... Eu acho que foi o Marlon que falou isso, mas enfim. Não sei, né? Se não foi, desculpa. Se foi, ok. A pessoa descobriu que é vaidosa. Aí tá bom. Sou vaidosa mesmo. Ponto. Aí ela se prende na caixinha de novo. Ela entendeu o que é, mas aí ela não sabe, no dia a dia dela, como aquilo dali se manifesta. Por quê? Porque colocou na caixinha. E não se permitiu explorar os sentimentos, os pensamentos. E na hora de ter uma conversa com Deus, isso aí, ó. Na hora de ter uma conversa com Deus, é assim, Deus, eu sou vaidosa mesmo, sou imperfeita. Mas é isso, sou imperfeita, sou vaidosa, me perdoa, vamos lá, seguimos. Mas ali, ó, mas não coloca pra fora. Poxa, eu não gosto. Sabe por que tá difícil falar isso com o senhor? Porque eu não gosto de me sentir assim. E aí, nesse momento explorativo da gente ver outras formas, nós vamos perceber o quanto a gente também pode encaixar Deus em vários momentos da nossa vida. Às vezes, quando a gente está aberto, vai ter uma mensagem, vai ter uma fala, às vezes até um outdoor assim na rua. Aquilo dali pode te fazer se permitir a estabelecer uma conexão. Então, gente, nesse momento, nessa noite, assim, é uma reflexão que a gente trouxe para que a gente possa realmente entender que a fórmula, né, a fórmula, seja como é que você quiser chamar, ela é a nossa aliada quando ela trabalha em comunhão com o pensamento. Agora, quando a gente faz os nossos processos maquinais, ou melhor, a gente não tem nem consciência que aquilo ali tá maquinal, porque a gente vai fazer mesmo, gente. Vai ter muitas vezes que a gente vai terminar assim um dia, a gente vai fazer aquele Pai Nosso, um Ave Maria, um Pai Nosso, um negócio assim meio Senhor que me elimine, em vez de me ilumine. É isso mesmo, a gente é humano. Dá pra gente ser culpado com isso. Mas entender que às vezes, oh meu Deus, olha só como eu tô dispersa hoje. E entender que a gente pode fortalecer essa relação com Deus de diversas formas. Não tenha medo de explorar o seu caminho. Não tenha medo de buscar, de olhar, de sentir Deus da forma que te cabe, da forma que você se sente bem. Não importa se você usa o Evangelho, se você usa a vela. Tô falando aqui para usar A ou B, não. Tô falando
contigo. Você achar o seu caminho. Achar aquilo que te sensibiliza. Porque os espíritos aqui estão falando. Orai cada um segundo as vossas convicções. E a forma que mais vos toca. A forma que nos toca. Então, nesse momento, finalizando, com muita alegria, com muita reflexão, para que a gente possa estar aberto à conexão com Deus. Desejo a todos nós, né, que a gente consiga fazer esse caminho. E falando em fórmula, no momento de preparo dessa palestra, eu pensei, veio na minha mente uma fórmula muito clássica, mas que nós sabemos que ela está impregnada dos melhores sentimentos possíveis, que é a oração, a prece dominical. Tem até uma versão do Emmanuel muito boa, mas a forma que mais me toca, eu vou ficar com a mais próxima do original mesmo. E nesse momento de encerrar, eu vou terminar com essa prece para que a gente possa fazer juntos, porque eu sei que são palavras assim, é uma prece muito geral que todos nós conhecemos, para que a gente, nesse momento, fazendo cada palavra do Pai Nosso, a gente possa colocar os nossos melhores sentimentos. Então, nesse momento, se você quiser mudar de postura, se você quiser deitar, se você quiser fechar o olho, se você quiser ficar de olho aberto, a forma que mais te toca, eu convido a gente a fazer essa prece em comunhão. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, ou amém, tanto faz. A forma que mais te toca, a gente encerra essa palestra, esse estudo dessa noite de hoje. Muito obrigada de todo o coração a você que me escutou até agora. Que a espiritualidade amiga possa estar nos fortalecendo nesse caminho com o divino. Que assim seja, graças a Deus.